para o integrador. Houve uma mudança bem grande de como era o integrador no início da energia solar para o que aconteceu aí, principalmente nesses últimos 1 ano, 6 meses, foi uma virada bem grande. E aí a gente procura sempre trazer novos assuntos que estão mais quentes, e dessa vez a gente reservou, eu e o Hans vamos falar do que aconteceu no semestre de 2020, mas quais são as perspectivas agora no segundo semestre de 2023. Então, o Hans vai começar. O Hans, por favor, Hans, se apresenta aí com todos os detalhes. Você que está nos primórdios aí, né? Fez os primeiros sistemas fotovoltaicos aqui no Brasil, então você conhece bem, tem bastante experiência. Vou deixar à vontade aí, depois eu entro na segunda parte, apresentando um pouquinho sobre o mercado, a minha visão de mercado e a minha visão do que vai acontecer aí nesse segundo semestre de 2023. O Hans vai iniciar falando um pouco até que é um assunto interessante, porque se falou tanto que ela prejudicaria, mas eu acho que tem muita coisa de boa para revelar aí nessa primeira parte. Hans, fica à vontade aí. Maravilha, obrigado, Álvaro. Então, muito obrigado aí pela Solar Market, Álvaro, o CEO dela. A gente está iniciando uma nova parceria aqui, e acho que é muito importante, né? Solar Market, que atende o integrador na elaboração de proposta, e nós que sempre estivemos juntos no treinamento, na capacitação, e também junto com com software PVSol, que permite modelar sistemas fotovoltaicos. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo minha tela? Perfeito, estamos sim. A apresentação. Então, o tema de hoje é descubra como usar a Lei 14.300 a seu favor. Um pouco sobre a Solarize. Nós sempre agimos com pioneirismo, né? O Álvaro já falou isso. Nós montamos o primeiro sistema fotovoltaico conectado à rede do Rio de Janeiro, que já vai completar 10 anos de funcionamento mês que vem. Então, vale um belo brinde em agosto. Atuamos sempre com independência, temos muitos parceiros, e a nossa missão é atuar junto com os parceiros e falar sobre pontos positivos, sobre pontos que não são tão favoráveis, porque não existe nenhum produto que é milagroso, tudo tem prós e contras, e é importante passar isso para vocês, integradores, né? A gente tem uma atuação social muito forte. Estamos agora num projeto que vai instalar na Baixada Fluminense, numa ONG de mulheres, um sistema, e junto tem 20 lideranças de outras comunidades aprendendo como montar sistemas fotovoltaicos, como montar projetos, porque a gente acredita na democratização dessa tecnologia. Com isso, ganhamos autorreconhecimento, participamos em muitos projetos, muitos programas de TV desde o início. Nós começamos, na verdade, em 2008 com energia solar em cursos. Temos um laboratório na Universidade Veiga de Almeida, onde oferecemos cursos, e o nosso produto é o conhecimento. Então, nós temos esses cursos atualmente, cursos presenciais, cursos online ao vivo. Na verdade, o segundo curso aqui na lista é Projetos e os Sistemas Conectados à Rede. A próxima turma vai ser presencial também. Então, a gente está voltando um pouco, saindo da pandemia, voltando a ter mais cursos presenciais. Está tudo no site. No final, eu vou passar para vocês um cupom de desconto. Então, fiquem juntos, vocês vão ter um desconto nos nossos cursos. Os cursos todos têm instrutores da prática. Isso é um diferencial. Então, ninguém repete slide, todo mundo sabe exatamente o que tem que se ensinar.
e sabe exatamente quais dúvidas surgem e consegue tirar essas dúvidas. Vamos lá. Para a nova legislação, né? A gente tem a Lei 14.200, ela foi transformada pela ANEEL na Resolução Normativa 1059, que foi integrada à Resolução 1000 este ano, e a gente teve uma mudança bem importante. Eu vou focar aqui num detalhe que faz muita diferença. Depois o Álvaro vai ter mais uma visão geral, então eu vou focar em um detalhe aqui, como aumentar a potência instalada em clientes. Então, a regulação 482 sempre se referia à potência instalada. Então, a potência que você podia instalar estava limitada pela demanda contratada. Agora, com a nova regulamentação, na edição de 2023, a ANEEL ela ofereceu à concessionária de limitar a potência injetada de uma determinada instalação. Isso pode gerar problema para o nosso lado, já está gerando em algumas regiões, mas esse direito que a concessionária tem agora, de dizer, você tem 300 kW instalado, mas você pode injetar no máximo 100 kW. Esse direito se reverte para os consumidores, que também podem dizer a mesma coisa. Eu tenho 300 kW instalado, mas eu quero injetar apenas 100 kW. Eu vou pagar a demanda de injeção de 100 kW, não de 300. Isso está no artigo 73, e o artigo 149, ele diz que a demanda contratada deve ser o valor por ela declarada de sua potência injetável no sistema. Então, o consumidor, eu recortei aqui, ficou um pouco estranho, o consumidor declara a potência injetável no sistema, sistema elétrico da concessionária. E esse artigo é um pouco inconsistente, porque aqui fala do maior valor entre potência instalada e carga própria. Falta a ANEEL retificar esse texto. De qualquer forma, já existem consumidores que fazem o que eu vou explicar para vocês agora. Então, antes, o cliente tinha que contratar a demanda pela potência do inversor que ele instalou, pela potência do inversor fotovoltaico que ele instalou. Ele precisou pagar a demanda pela TUJ C de consumo, um TUJ bem mais caro do que o TUJ G, que entrou agora. Então, agora, o consumidor que injeta energia, ele precisa contratar a demanda de geração até o limite da demanda de consumo. Esse valor é zerado, porque já está embutido na demanda de consumo, e o restante ele precisa pagar em valores de TUJ de geração, que é bem mais barato do que o TUJ C. Então, isso é uma novidade da Lei 14.200, que permite injetar bem mais energia do que antes, porque ficou mais barato. E em termos gráficos, isso mudou dessa forma, né? Antes, um consumidor que tinha demanda contratada de 300 kVA, em uma curva de carga, por exemplo, essa aqui, né, que de madrugada tem pouco consumo, durante o dia tem muito consumo e à noite tem pouco consumo de novo, né? Um perfil industrial, comercial, por exemplo. Ele podia colocar uma geração de energia solar que encostasse aos 300 kVA. Não podia passar disso, né? Com a 482. Agora, isso mudou, né? A curva de carga continua igual, mas a demanda, né, contratada, ela abre uma janela de injeção pelo mesmo valor. Então, aqui, colocando 300 kVA, por exemplo, essa curva aqui, ela define o limite da injeção. Essa curva
pega a curva de carga e transloca ela por 300 kVA aqui para cima. E com isso eu consigo instalar um sistema fotovoltaico que encosta aqui nesse limite aqui, que são os 300 kVA do consumo mais 300 kVA, porque eu tenho o direito de injetar 300 kW mesmo quando estou consumindo 300 kW. Então, eu posso usar essa faixa aqui agora com a nova regulamentação para gerar energia que é compensada à noite, em outros dias, em outras horas do dia. Essa energia vai ser injetada. E para comparar, né, aqui a barra antiga geração, então posso dobrar a energia gerada no local, posso baratear bem mais o custo de energia do meu cliente. Isso é uma chance para vocês, integradores, de voltarem para os seus clientes antigos que já têm uma instalação limitada e dizer, gente, vamos aproveitar essa nova oportunidade da 14.200, vamos duplicar sua instalação para você baratear sua energia. Olha, que legal. Então, realmente uma nova oportunidade com a nova lei. Como é que funciona isso em termos de equipamento? Isso aqui, qualquer local que já tem energia solar já tem, né? Aqui embaixo os aparelhos elétricos, o quadro, o sistema fotovoltaico com módulos com inversor e o medidor bidirecional para a concessionária. O que entra adicionalmente é um controlador que fica medindo a energia que sai e a energia que entra. E esse controlador, ele regula o inversor. Então, se a energia injetada passa do limite programado, aí o controlador reduz a potência do inversor para não estourar aqui a demanda contratada para a energia injetada. Então, ele fica o tempo todo, dinamicamente, ele fica modificando a potência que o inversor realmente entrega. E isso é bem interessante. Esse controlador pode estar num aparelho separado, mas já tem inversores que têm essa função embutida, que precisa apenas um transformador de potencial aqui clipado na fiação que vem da concessionária. Isso vai, em breve, ser estendido para baterias. Hoje isso tecnologicamente, isso já é muito fácil, outros países usam essas baterias. No Brasil, ainda temos pouca vantagem financeira para essas baterias, mas isso já é possível, isso vai vir aqui no Brasil também. Então, o controlador, ele regula também quanto que é carregado nas baterias ou descarregado, para evitar perda de energia dentro desse sistema. Olhando para outros grupos, grupo B tem, em princípio, as mesmas regras. Ali a gente tem a demanda de atendimento conforme categoria de atendimento, né, da ligação. As novas regras prevêem uma cobrança da demanda de injeção, mas isso é uma regra que ainda não está sendo aplicada e que está sendo questionada, porque é uma cobrança dupla. Quando você olha para o Mercado Livre, que é a tendência para grandes consumidores, aí você tem casos para autoprodutores que não comercializam energia. Nesse caso, tem que modelar um sistema zero grid, que não injeta energia, porque ninguém do outro lado vai consumir essa energia. Ou então, novamente, a limitação da potência para consumidores que comercializam energia que tem que contratar uma demanda de injeção com a sua concessionária local. Então, a gente tem os mesmos casos que eu expliquei antes no Mercado Livre também. Como é que é o procedimento para fazer esse cálculo? Para chegar a um sistema que atenda bem ao seu cliente. Primeiro, você tem que saber qual a energia que você consegue compensar.
No grupo A, a gente tem esse cálculo aplicando as tarifas diferentes entre fora de ponta e hora de ponta. Então, você pega o consumo em quilowatt-horas fora de ponta, e esse consumo você consegue compensar diretamente porque a geração solar ocorre durante o horário fora de ponta. O horário de ponta, ele fica fora do horário solar, então você teria que gerar essa energia durante o dia para compensar a noite. E aí entra o fator da diferença das tarifas. Então, esses 93 mil kWh, você multiplica com 2,11 dividido por 0,61 e o resultado são 324 kWh na tarifa fora de ponta. Então, no total, esse consumidor ele pode compensar 927 mil kWh no mês ou ao ano, dependendo do cálculo que você faz. Então, a meta de geração é isso aqui. Isso que seria ideal gerar naquele cliente. Um parêntese, hora de ponta no Amazonas, no estado de Amazonas, é à tarde. Então, ali é diferente, porque ali a hora de ponta é no horário de sol. No grupo B, você pega o consumo, né? Qualquer um de vocês já sabe isso, eventualmente acrescido por um aumento esperado. Então, é muito mais fácil fazer esse cálculo. Agora, vou mudar para o software PVSol e mostrar no software como que é feito esse cálculo. Então, o software PVSol, ele tem a opção de calcular um sistema fotovoltaico com limitação da potência de injeção. E aqui você consegue inserir o valor que você quer como limitação no inversor ou no ponto de injeção, que seria o ponto de conexão à concessionária. Então, isso é uma funcionalidade que entrou este ano por causa da demanda brasileira, né? A gente reportou isso lá para a Alemanha, para os desenvolvedores, e eles implantaram essa novidade aqui no software. Então, eu configurei aqui 300 kW como limitação da injeção. Segundo passo, eu preciso definir o consumo do cliente e a curva de carga. Eu inseri aqui, é possível, né, você importar uma curva de carga de valores medidos. Aí você pega a memória de massa do relógio ou você faz uma medição com de um medidor de qualidade de energia durante uma semana, melhor durante um mês, e depois importa esses valores aqui para o PVSol. Aí o PVSol passa a conhecer a curva diária do cliente, que é essencial para o cálculo que a gente vai fazer, porque né, o autoconsumo depende do fator de simultaneidade. Então, a gente precisa saber em que horas o cliente consome energia. Para clientes onde você não consegue fazer o cálculo, ou você ainda está num primeiro estágio de negociação, você pode aproveitar esse catálogo de curvas de carga brasileiras de muitas concessionárias aqui, que a gente também inseriu este ano. Você consegue escolher aqui tarifas com curva de carga diária. Vamos aqui. Típica, por exemplo, Copel, média tensão, tarifa A4, tem na média essa curva de carga. Tarifa A2 tem uma curva de carga diferente. Então, aqui você consegue usar informações que as próprias concessionárias disponibilizaram. Qual o próximo passo? Agora, nós vamos precisar experimentar. Nós precisamos modelar vários sistemas de potências diferentes e analisar o resultado. O primeiro sistema que eu modelei tem
720 kW de módulos e tem 600 kW não, 600 kW de inversores. Então, eu modelei um sistema que tem o dobro de potência da demanda contratada. E esse sistema eu vou analisar aqui nos resultados. Primeiro, qual a energia gerada? 1.100 kWh. Essa é a energia gerada, sendo que desses 1.100, 78.000 kWh foram limitados no ponto de injeção. Então, perdi isso. Eu joguei isso numa planilha aqui. Aqui. 1.100 kWh foram gerados, 78 foram limitados, porque passou do limite de injeção. Aí sobraram 1.023.000 kWh. Então, é mais do que a gente estava querendo gerar. E o que tem mais de informações? Então, como isso é mais do que a gente estava querendo gerar, a gente estava querendo gerar 927.000 kWh. Desculpa, muita tela aberta. Então, eu preciso ajustar a potência até chegar num valor que fica mais interessante. Eu fiz uma simulação de uns 8 sistemas diferentes, que é muito rápido, né? Porque você muda a potência fotovoltaica aqui, você muda, toca os inversores e volta para o resultado. E o melhor resultado que eu encontrei foi um sistema de 440 kW-pico. Não, 620 kW-pico e 440 kW de inversores. Essa foi a melhor solução que eu encontrei, porque ela gera exatamente a energia que eu preciso, 927.000 kWh ao ano. Aqui tem vários gráficos que mostram o que acontece com a energia. Então, por exemplo, aqui, limitação no ponto de injeção, essa barra laranja, ela é quase zerada aqui, é muito pouca energia que é limitada aqui. O valor total eu vejo aqui, apenas 14.000 kWh. E com isso consigo ter um resultado muito pontual, exatamente o que o cliente precisa. Eu posso ver também no editor de diagrama informações. Eu peguei aqui informação. Essa aqui seria uma curva de geração num dia com muito sol. Vou pegar aqui o 6 de janeiro. Essa curva verde seria a energia injetada na rede. Aqui a gente vê o platô porque tem clipping ocorrendo ali, né? Eu tenho um sistema com o fator de dimensionamento muito alto, 140%. Então aqui realmente tem clipping. Essa curva azul é a curva de consumo. E aqui essa curva roxa, ela mostra o clipping que aconteceu. Então aqui no software eu consigo ver muita informação. O clipping ocorre aqui, 2,47%. E o que é interessante aqui é a limitação da geração e o clipping, eles se somam, né? No primeiro sistema que eu analisei, tinha mais limitação da geração e pouco clipping. No segundo sistema tem pouca limitação da geração e mais clipping, e os dois juntos representam as perdas por causa dessa limitação total. Então, aqui no primeiro tinha 7,3% de perdas, no segundo apenas 4,1%. Então, realmente um sistema muito bem adaptado para este cliente.
Bem, vou voltar aqui para a apresentação. Aqui é o resultado. Novamente, no PowerPoint. Então, o que é importante agora? Eu apresentei muitos números aqui. Tem que analisar isso realmente com calma, pegando as informações detalhadas. O que é importante? Uma coisa importante é que nem todo dia tem sol, nem todo dia é dia útil. Então, no dia útil, a curva de carga é essa aqui, mas a radiação solar pode ser assim, com nuvens no meio do dia, no meio da tarde. Então, cada dia é diferente. Tem que ter dados climáticos que representam isso. E num dia que não é útil, no feriado, a curva de carga que eu peguei, ela mostra um consumo muito baixo, né? Quando não se trabalha na empresa, não tem curva de carga alta. Então, tem uma perda bem mais alta num feriado, mas pode ser injetado uma quantidade de energia muito grande que é aproveitada em dias úteis. Então, é interessante simular tudo isso e tem que simular tudo isso. Então, o que é importante na simulação? Sempre que possível, use a curva de carga do cliente, porque cada cliente é diferente. Você ganha mais precisão. Simule em intervalos de minutos. A curva de carga costuma ser de 15 em 15 minutos. E quando a gente usa dados climáticos em minutos, a gente pega oscilações ao longo do dia que importam muito. É importante ter um software que consegue simular a limitação por potência injetada e também por sobrecarregamento dos inversores. Tem softwares no mercado para sistemas fotovoltaicos que não conseguem nem calcular sobrecarregamento dos inversores. Aí você fica de mãos atadas, não consegue avançar. Isso é uma semi-ferramenta que não chega ao ponto onde você quer chegar. Esses dois efeitos são efeitos sobrepostos que podem ter perdas significativas. E alguma coisa que eu não fiz aqui nesse exemplo, você tem que calcular cada variante com seu valor de investimento, né? Porque a decisão do cliente usa o retorno econômico. E aí entra a Solar Market, porque ela te oferece essa informação, quanto que você vai gastar com cada sistema. Pronto, encerrando aqui. Por que a gente usa o PVSol? Por que a gente promove o PVSol, escolheu para trabalhar com ele? Porque ele é o mais completo em termos de software para geração distribuída. Você consegue simular tudo o que eu apresentei agora e muito mais. A gente disponibiliza muitas informações no nosso portal, pvsol.com.br, onde você pode baixar uma licença 10 gratuita. Temos um curso completo que ensina o que você precisa saber e você pode comprar o software depois do curso com 10% de desconto. Então, isso facilita muito o seu avanço. Durante o curso, você ganha 2 meses de licença que você já pode usar comercialmente. E a gente tem vários fóruns de usuários que tem muita discussão. E isso é bem rico para quem usa o software, poder tocar novidades, poder tirar dúvidas com outros usuários. E agora, prometi para vocês o cupom de desconto. Então, fazendo inscrição hoje, você ganha 20% de desconto em todos os cursos com esse cupom SOL-20. Tira uma foto, faz um print para você guardar esse cupom. Ele é válido até hoje, meia-noite, para qualquer um dos cursos que está no nosso site. Então, aproveite. E aí vou devolver a apresentação aqui para o Álvaro. Espero que vocês tenham gostado. Já ouvi vários plim de perguntas aqui.
Teu áudio não saiu, Álvaro. Agora está saindo. Não. Por enquanto, só ruído, Álvaro. Agora voltou. Então, o headset não estava funcionando. Agora está funcionando? Está funcionando. Perfeito. Então, a pergunta do Paulo teve a ver com a demanda. Ele falou que não entendeu demanda de injeção. Perdão. No Mercado Livre. No Mercado Livre você também né, você tem um contato com a sua distribuidora e nesse contato você define qual a potência que você pode injetar se você vende energia, né? Perfeito. Eu vou dar prosseguimento aqui e a gente mata algumas perguntas no final. Já. Beleza? Adequado, mas o importante é você respeitar o contato que você tem com a concessionária. Perfeito. Deixa eu mudar o tópico aqui. Deixa eu passar para a apresentação aqui. A ideia aqui é complementar um pouco do que foi falado. O Hans focou nos benefícios da 14300. Eu vou procurar dar uma visão mais do como é que eu estou vendo, como foi o mercado em 2023 e o que a gente está vendo para agora, para o segundo semestre. Tá? Então, vou iniciar assim. A Solar Market, eu fui integradora há uns 3 anos atrás, até 3 anos atrás eu era integradora, a gente desenvolveu um software para ajudar na gestão interna da empresa, e aí esse software foi sendo adquirido por outras empresas, então é um software que eu digo que é de integrador para integrador. Então a gente iniciou o trabalho pegando procurando atender algumas dificuldades que a gente tinha no dia a dia, desde a parte de marketing, passando pela gestão comercial, dimensionamento, a dificuldade de você obter preços, principalmente quem é menor, negociação com os distribuidores, a parte de gerenciamento de projetos e instalações e até a questão de oportunidades no pós-venda que você possa ter, como foi o caso que o Hans explicou agora sobre voltar a clientes já instalados e até mostrar que tem um potencial aí de exploração com essa nova lei. Tá? E aí a gente começou a fazer um desenvolvimento de alguns pilares. Então, o primeiro pilar teve a ver com a parte de propostas comerciais, ou seja, um dimensionamento facilitado para o comercial, para que pelo menos uma proposta inicial pudesse ser feita sem os erros clássicos, ou seja, com um suporte de uma engenharia básica. Eu falo muito para o Hans que a gente é muito complementar, porque eu acho fundamental você, depois que o projeto está finalizando, ele precisa passar, finalizando o que eu quero dizer fechando, ele precisa passar por uma análise crítica da engenharia e tem que ser feito um projeto detalhado disso. A gente focou depois o outro pilar muito importante, que é conseguir uma facilidade de descobrir os preços que existem no mercado. Então, hoje a gente está conectado com 25 distribuidores dentro da plataforma e também toda a parte de gestão dos processos, gestão do projeto, gestão de engenharia, com assinatura digital de contrato, de proposta, de documentos. E assim a gente foi montando e agora temos um novo pilar, que é a parte de financiamento. Tá? Não vai ser... Álvaro, desculpa te interromper, eu não sei se tu está passando o slide, mas está só na primeira tela ali. Não foi para a segunda?
Não, tá só na primeira tela ali do Solar Market, poder nas mãos do integrador solar. Eita, peraí, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Me diz se vai passar, obrigado. Agora passou para o terceiro slide ali. Na Obrigado. verdade, o teu slide ele tá como se fosse apresentação para ti, não para nós aqui, entendeu? Ué, então peraí. Mas agora está ou não? Com a Está. mudança. Tá na terceira, no Perfeito. terceiro slide. E Talvez você agora? compartilhou essa tela e não a tela total que você tinha. Então, de repente, você tem que reiniciar o compartilhamento e escolher Tá, então peraí. toda a sua... Deixa eu reiniciar o compartilhamento aqui. Agora está aparecendo a primeira, a terceira. Vamos lá, deixa eu voltar elas aqui. Continua na visão de edição. Está na quarta tela. Na hora que você compartilha, tem que clicar no slide. Mas é o que eu estou fazendo. Vamos lá, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Ou na tela completa, em vez de escolher o slide. Eu acho que eu vou fazer isso, então. Peraí, tela completa. Não sei qual termo. Tela cheia é o termo. Então, vamos lá. Eu acho que agora vai apresentar. Vamos ver. Acho que eu já deveria estar em modo de apresentação. Agora aqui, né? sim, agora está certo. Ok, então eu falei rapidamente aqui das dificuldades que o integrador tem e das soluções, mas não é esse o caso. Quem quiser conhecer o software tem demonstração, apresentação, a gente acolhe bem, testes e assim vai. Tá? O que eu quero falar um pouquinho aqui foi do susto que nós, integradores, né, todo o mercado, tomamos nesse primeiro semestre de 2023. Tá? E eu fiz uma análise, eu venho estudando aí há algum tempo, e eu acho que tem uns 6 fatores que eu vou apresentar aqui, que eu julgo que 2023 está com tudo agora para a gente realmente deslanchar novamente a área de energia solar. Então, a primeira questão é a inflação econômica, ela foi contida e isso vai levar a uma queda de juros. A segunda questão que eu vou apresentar é a inflação energética, que é maior que a inflação econômica, o que vai melhorar o payback, a TIR e o VPL dos projetos. Depois eu vou mostrar aqui dados da Solar Market, onde vocês vão ver a queda absurda que houve no preço dos equipamentos e na demanda de projetos do ano passado para esse ano. E, por último, eu vou apresentar um pouco agora uma outra visão do impacto da Lei 14.300, mostrando até que quem usa o software, né, ou quem quiser usar, ele vai poder demonstrar que o impacto é realmente pequeno quando você bota números financeiros para apresentar a diferença de como era e como agora com a 14.300 vai se comportar esse retorno financeiro. E aí, por último, a questão do que o governo está fazendo, que eu acredito que vai dar um resultado aí a médio prazo. Tá? Então, primeiro é o seguinte, eu acredito que o Brasil, que tenha sido o último mês, acho que se o Brasil tiver um pouquinho, o Banco Central um pouquinho de audácia, ele vai baixar já a Selic no mês de julho, mas sem dúvida nenhuma, a gente continuando com a inflação baixa, conseguindo esse controle, a gente vai ter uma diminuição, com certeza, em agosto. E isso é fundamental
para a nossa área, porque vamos comparar com a própria pesquisa da Greener. No ano passado, eram 66% dos projetos eram financiados, isso até sem levar em consideração cartão de crédito, porém, no início do ano caiu para 22%. Então, houve uma queda em função do aumento dos juros, da permanência dos juros altos, houve uma queda muito grande. E como agora tudo aponta para juros de 12% no final do ano e até 9,5% no final de 2024, eu acredito que a gente vai ter uma retomada dos empréstimos bancários de uma forma muito mais forte e, claro, com juros reduzidos. Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda questão que eu vejo é que a inflação energética ela foi maior que a inflação econômica em todos os aumentos que estão tendo aí pelas concessionárias. Então, marquei alguns aqui, ainda não foram todas, né? Porque cada uma renova sua concessão e suas bases em cada momento diferente, mas como você pode ver aí, tem Norte, Sudeste, Nordeste já com aumentos substanciais. Então, o que isso causa? Primeiro, anula ou diminui sobremaneira o impacto da Lei 14.300, né, que, na verdade, foi um pouco de culpa nossa, do nosso setor, porque o comercial começou a jogar que ou fazia o projeto agora até o final do ano, ou não existiria mais energia solar, e isso não é dessa maneira, principalmente para projetos pequenos e médios, né? Então, o impacto é realmente pequeno. E com essa inflação energética maior que a inflação econômica, a gente tem uma vantagem a nosso favor, porque a tiro, o payback, naturalmente, ficam muito mais interessantes quando você faz, principalmente, projetos localizados, né? Ou remotos, né? E aqui eu queria mostrar um pouquinho o que aconteceu no mercado, tá? Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui só novembro e dezembro, porque novembro foi o pico, mas a gente vinha com mais de 100 milhões, esse primeiro pedaço aqui é a quantidade de projetos fechados dentro da plataforma, tá? São negócios fechados. Então, a gente chegou em novembro a 146 milhões de projetos fechados. E a um quilowatt-pico, né, um real por watt-pico, de 4,42. Tá? Isso na média, né, dos projetos. O que aconteceu a partir de novembro? Você teve ainda dezembro bom, mas a partir de janeiro, fevereiro, março, abril, a coisa foi realmente piorando sobremaneira. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós saímos aqui de 146 milhões em novembro para 60 milhões em março. Então, você está falando de quase 70% de queda dos negócios dos negócios fotovoltaicos, né? A gente é focado só no fotovoltaico. Então, assim, foi uma queda muito grande. E, claro, isso arrastou o preço do projeto para baixo. Arrastou o preço do projeto e também o preço dos kits. Então, houve aí uma guerra violenta de preço nesse período. Tanto é que, se você observar no próximo gráfico, você já vê que tem lugares que tem mais projeto no mês, apesar da mesma quantidade ali de milhões fechados, ou seja, está se fechando muito mais, já está fechando mais projetos, mas por preços menores. Então, isso é uma segunda... Minha segunda visão é que um barateamento, né, de 4,42 para 3,67 na média, 16,97, vai trazer um aumento natural dos projetos para o segundo semestre. E a segunda questão tem a ver com a demanda reprimida em si.
Você nota bem que aqui, ora, foram 3.055 negócios fechados. E ele simplesmente despencou, e aí você agora começa a ter uma retomada dos projetos. Então, a gente acredita que o pior já passou e que agora você consiga realmente ter um segundo semestre, principalmente a partir de agosto, que eu acredito que vai estar muito ligado ao financiamento, você vai ter uma melhora substancial. Então, eu costumo falar com os amigos integradores, olha, quem aguentou até agora, segura firme, porque eu acho que a gente vai passar a marcha para frente agora. Então, segurem. E, por último, a questão média aqui dos projetos, tá? Os projetos também estavam aumentando, diminuíram aqui, então está por volta aí de 46, 49 mil, mas com preço muito menor do que anteriormente. Aqui um pouquinho do que causou isso, né? Então, eu peguei algumas matérias, ou seja, um início de governo onde havia uma desconfiança completa no governo. Isso faz com que todas as áreas, não só as nossas, parem por um momento para entender para onde vai o governo. Então, aqui do lado tem vários aí que não acreditavam no governo em si. E aqui uma demonstração aí já da própria Bolsa, mostrando, né, que começou início de governo, caiu, em abril começou novamente uma fase de melhoria. Tá? Então, as empresas nas bolsas estão muito baratas, o que significa que o dinheiro vai vir nesse segundo semestre. E aqui já uma notícia mais nova, onde o próprio governo já começa a elevar. Eu não mostrei aqui na anterior, ele estava falando em 1,6. Aqui estava prevendo, o próprio governo, né, previa 1,6 no início de março. E agora já está se falando em 2,5 o crescimento do PIB. O que há uma expectativa grande do governo com as medidas que estão sendo tomadas. Então, essa é a minha visão. E aí, para mim, uma das principais questões que o próprio governo coloca, os próprios investidores colocaram no início, era até que ponto o Brasil teria rédeas ou não. E aí eu acredito, assim, o que a gente viu aí nesses últimos 6 meses foi que as loucuras que tentaram colocar não foram passadas. Então, se você observar a reforma tributária em si, ela não vai ter um impacto tão forte, mas também não tem pegadinhas e coisas negativas colocadas nela. Então, fazendo um balanço, eu acredito que ela vai ser benéfica ao longo do tempo. E isso já se começou a sentir na própria Bolsa de Valores, que eu diria assim, é o termômetro inicial. Tá? E aqui eu vou falar rapidamente, desculpe aí o rouco, a gente preparou no software até um demonstrativo para que vocês possam disponibilizar isso para os próprios clientes. Eu fiz aqui uma apresentação até 2030, né, que é onde a lei está definida, mas você pode assumir um parâmetro de que continua da mesma forma de 2030 e diante, aí não vai ter muita alteração, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, até lá ainda pode ter alguma mudança. Então, espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só fazer aqui rapidamente, mostrar aqui, aproveitar, fazer um pouquinho da propaganda do software. Então, eu vou fazer rapidamente um projeto aqui, só para vocês entenderem aqui o que a gente procurou fazer aqui. Eu caio aqui, né, no CRM e eu vou fazer uma proposta onde a minha ideia é mostrar para o cliente final. Então, esse é um template que a gente desenvolveu para vocês, onde a gente vai apresentar aqui
Vou botar aqui onde eu estou, no Rio de Janeiro, subgrupo aqui, 1 minuto, o consumo médio eu vou botar R$ 1.100, eu vou querer economizar isso, eu vou botar um fator de simultaneidade de 30, que eu vou prosseguir aqui. Para quem não conhece, eu comecei um dimensionamento, aí eu posso expandir ali, tem muito mais coisa que a gente pergunta ao mesmo tempo. Então, aqui, aí, a partir do dimensionamento que ele tem o engenheiro solar inteligente, que vai no banco de dados, captura as possíveis soluções, e depois ele vai nos 25 distribuidores e captura ali o preço e mostra numa tabela que a gente chama de busca-pé solar. A partir daí eu seleciono o que eu quero, aqui eu posso mexer na área útil, no projeto como um todo, mas não é o caso aqui agora. Vou para a parte de estrutura, defino os serviços, se eu quero com frete, sem frete, assim vai. E aí, no final, ele me dá o projeto como um todo, né? Essa parte também aqui é toda customizada e, no final, você adiciona os valores e ele vai gerar. Cheguei agora aqui na parte de análise financeira. Então, ele está me mostrando, eu posso aqui solicitar um financiamento pela Solar Market, ou eu posso ver o fluxo de caixa que eu também posso colocar na proposta. Eu vou seguir aqui, isso aqui vai estar na proposta, mas o que eu quero apresentar aqui para vocês é uma proposta que tem a versus 482. Então, vou salvar aqui. E aí vou selecionar do projeto que eu fiz uma proposta que ele já gera aí. E aí vamos ver o impacto. Então, eu fiz um projeto de R$ 1.100 de economia. Ele achou aqui 8,96 kW-pico, colocou aqui os equipamentos. Isso aqui são templates de propostas, tá? Normalmente, a gente coloca a sua proposta dentro do sistema, com todas as variáveis. E aqui o retorno financeiro. E aqui é o que a gente colocou a mais agora, que é para mostrar que, nesse caso aqui do projeto, olha, a partir só do 5º, 6º ano, que você tem um pequeno impacto aqui na geração. Então, em vez de 1.650, vai dar 1.609 e assim vai. Então, o que você consegue mostrar para o cliente é que você realmente não teve uma perda de geração, de rentabilidade no projeto. Então, a gente mostra tanto essa parte quanto essa aqui. O projeto payback 1 ano e 11 meses, 190 mil vai dar até 2030 de VPL, 192. Então, é uma perda mínima hoje, uma tira excelente de projeto na energia solar, né? De energia solar. Aqui é o fluxo que eu falei e assim vai. Então, assim, a ideia é ajudar aí, nesse caso, de forma mais pragmática, vamos dizer assim, o consumidor final entender que não teve um grande perda de um projeto para o outro. É claro que, quando você aumenta o projeto, a perda vai aumentando também, porque tem outras regras ali embutidas. Mas, para pequenos e médios projetos, a perda é realmente bem menor do que tudo que foi vendido. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, assim, deixa eu voltar para a apresentação, só um minuto. E aí... Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim. Sim. Então, assim, para dar uma geral, eu quis passar mais... Assim. Sim. Beleza. Oi, tem algum microfone aberto aí? Obrigado. Então, assim, eu vejo o seguinte, o mercado vai retomar, a gente tem muito espaço para crescer,
Acho que a indecisão de investimento ficou para trás. O governo não está me parecendo, mas a gente nunca sabe, né? O que o governo vai fazer, mas não me parece que vá fazer nada dramático aí, nada que piore e cause uma sensação de uma dúvida, né, sobre questões de investimento, principalmente de longo prazo. Ainda temos uma questão a vencer com a 14.300, mas eu acredito que esses 6 meses agora, eles mudaram um pouco a característica do integrador. Então, eu acho que o integrador agora ele vai ter que estar um pouco mais preocupado com a questão de como é que ele captura clientes, como é que ele gerencia seus leads, como é que ele faz uma boa gestão comercial. Então, isso não é uma coisa simples. Como é que ele compra bem? Como é que ele busca opções de financiamento? Porque se 66% dos negócios são financiados, você está perdendo muito se você não consegue encontrar o financiamento certo. Tá? E a parte, é claro, que hoje ainda gera muito negócio, é a parte da gestão do projeto. Então, uma entrega bem feita, no prazo, continua sendo fundamental. Mas eu diria que não é só isso que vai fazer você... como é que eu posso dizer? Você alcançar o sucesso. Tá? E a outra dica que eu acho que eu vejo ainda muito pouca gente usando é a parte de pós-vendas. O contrato de manutenção, ele não é uma coisa sensível, mas ele feito num volume razoável, ele, por ser uma venda recorrente, ele mantém a sua empresa em pé nos momentos de dificuldade, ou pelo menos te ajuda a passar com uma maior facilidade. Tá? Então, assim, eu acho que muita gente hoje ainda não se preocupa com isso. Tá? Mas eu acho que deve tentar fazer disso um negócio. Então, você tentar realmente estar ali perto do teu cliente, não só pela questão que vai gerar indicação, mas você apresentando os resultados para ele. Tá? Então, eu acredito que você trabalhar um pós-venda, um contrato de manutenção, seja muito importante para te ajudar a equilibrar as finanças da empresa. Tá? Então, basicamente, queria apresentar aí que realmente eu estou vendo, foi um semestre complicado, mas eu diria para você que está retomando, não está retomando numa velocidade muito grande ainda, porque os principais fatores chegaram agora, tá? Quer dizer, alguns ainda nem chegaram, que para mim é o financiamento, mas eu acho que a gente tem aí um número grande de fatores positivos que vão realmente retomar. Eu tenho aqui um histórico de uma retomada gradual, mas eu acredito que a partir de agosto a gente vai ter uma retomada maior ainda. Ok? Então, deixa eu parar aqui a apresentação. Maravilha. Beleza? Se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu ver aqui que eu estou chegando agora. O Paulo. Você é o Paulo, demanda de injeção, aí ele botou aqui. Você conhece o Pipe Drive? É possível vocês implementarem alguma das funções de gestão de venda que ele traz? Sim. Assim, eu fui usuário do Pipe Drive por pelo menos uns 8 anos, tá? A gente hoje usa o nosso e a gente fez toda a parte de automação, que era o grande diferencial do Pipe Drive, e eu diria para você que a gente tem um diferencial único em relação ao Pipe Drive. A gente vê o projeto como uma coisa única, ou seja, não interessa se ele está no comercial, até porque num determinado momento dentro da empresa ele pode estar no comercial, no financeiro e na engenharia. Então, você precisa ter em cada lugar uma visão única daquele projeto. Tem variáveis que são do comercial que não são
para a engenharia V e vice-versa ao contrário. E isso polui muito. Então, a gente criou um conceito que você não precisa duplicar os registros, é tudo feito de forma única, automática. Então, um determinado processo pode estar em várias fases, em várias áreas dentro da empresa. Tá? Então, depois... Só que a gente está hoje fazendo isso através de uma consultoria. Então, dá uma ligada que a gente te apresenta, mostra como é que a gente está fazendo isso. Tá? É só você programar as automações que você deseja fazer. Se isso acontecer, eu quero que saia do funil A, vá para o processo B, eu quero que, se eu ganhar, eu faça determinada coisa, ele faz isso tudo. Manda e-mail, manda WhatsApp, e assim vai. Tá? Deixa eu ver. Beta Energia, acho que a pergunta para mim. Essa é para você, eu acho. O Gleidson, né? A gente estava conversando no grupo, acho que, Gleidson, você chegou um pouco depois, né? Bem no início da apresentação, eu expliquei isso. Sim, você pode agora com a 14.200, quer dizer, com a REN 1059, você pode declarar qual a potência que você quer injetar e só precisa pagar a demanda para essa potência, que pode ser bem menor do que a potência instalada dos inversores. Então, esse foi o caso inteiro. Se possível, eu vou publicar a gravação aqui, senão passo para você depois a apresentação e se tiver dúvida, pode falar comigo também. Então, isso realmente é o grande lance dessa nova regulamentação para os integradores, é isso que você pode instalar muito mais potência e você pode instalar potência a mais nos clientes que você já atendeu nos últimos 10 anos. Então, você pode voltar para o seu cliente que já te conhece, que já confia em você e dizer, meu amigo, a gente fez o que podia naquela época, mas agora a gente pode mais, que tal? Aí você já tem porta aberta para contratar bem mais serviços, aproveitando essas vantagens. Opa, alguém quer perguntar? Fica à vontade. O Paulo perguntou sobre encontro de contas. O encontro de contas, né, era a regra prevista para valer a partir de 2031, agora para os novos projetos a partir de 2029. Deveria ter sido publicado no início de julho agora, mas a gente não sabe nada sobre nem sobre o comitê que deve trabalhar em cima disso. Então, está super atrasado, realmente completamente sem informação quando que isso vai aparecer. E para investidor isso é complicado, né, porque você não sabe, né, o projeto maior, 2029, é daqui a 7 anos, então realmente tem um impacto para o retorno de investimento. Infelizmente, a ANEEL está comendo mosca. Isso atrapalha especialmente o projeto maior, né? É verdade. Tem mais alguma aqui? Paulo, você falou que já é cliente, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz realmente a gente teve um desenvolvimento muito grande e agora até lançamos na plataforma um informe. Então, eu acho que a comunicação vai estar melhorando bastante, mas vai melhorar bastante. Mas, de qualquer forma, a gente tem treinamento para todas as novas funcionalidades. É só chegar e fazer, tá? Sem custo nenhum, tá? Murilo Leal perguntando sobre ex-tarifário. Álvaro, você está por dentro dessa discussão? Olha, hoje para mim como ele falou, é um grande rumor, mas eu não vejo essa mudança ainda sendo, não esse ano pelo menos, sendo percebida. Eu acho que está mais no rumor mesmo. Eu acho que o governo ainda não teve tempo de olhar para todas e cada área em separado. Então, acho que um exemplo é esse atraso mesmo aí das definições da 14.300, coisas desse tipo. Okay. Que mais? O resto foi Paulo Veloso, que já é bem
direto para Solar Marketing. Alguém levantou a mão, né? Quem que foi que levantou a mão? Quer falar agora? Pode ser, Hans, o Zelda. Isso, pode falar. O Zelda Líder Energia de Camaquã. Álvaro, na verdade são duas perguntas. Uma delas é uma pergunta desafio. Vamos ver se tu consegue deixar essa 14300 mais clara possível, tá? Tá. A 14300 em relação ao ano passado, hoje, nesse 5%, ano que vem nos 10%, tem como tu resumir o que é realmente, qual é o impacto da 14300 nesses 5% nesse ano, 10% ano que vem e assim sucessivamente, porque foi assinado, não tem mais como a gente voltar. Eu queria saber se tem como tu resumir para quem não entende absolutamente nada, nada mesmo, para chegar no cliente e o cliente não acredita que é só isso. Não sei se conseguiu entender o meu questionamento nessa primeira pergunta aí, né? Olha, você diz em relação ao que a gente fez, da expectativa do que era antes e o que é depois? Foi isso? Ali no gráfico para nós está claro. Agora, para o cliente ali que a gente bem sabe, das 9 páginas da proposta, ele sempre vai direto lá para o preço, ele não quer nem ver o restante que está escrito ali, né? Infelizmente, mas é do cidadão, né? Eu queria saber se tem como a gente pegar de uma forma simples, para quem não tem noção alguma da lei, que nunca leu nada ali, né? A gente pegar e dar um exemplo super claro para ele, para chegar na hora e ele dizer para mim assim, Bowser, eu não sabia que era só isso aí, sabe? Uma coisa simples para poder passar para o cliente. Os integradores, o pessoal que está na rua aí tem essa dificuldade. Sim. Aí. Não, isso tem. Mas aí procura a gente, que eu te mando um Excel, um Word, um texto que te apresente isso. Mas, basicamente, são as novas fórmulas de cálculo aplicada. Entendeu? Eu acho que ali a ideia, o que a gente está tentando fazer é porque pintaram que era tudo ou nada, né? O nosso pessoal de venda pintou para que o projeto saísse o mais rápido possível. Sim, por isso foi aquela loucura lá. Exatamente. Mas agora, muita gente ficou... Eu tive vários amigos que perguntaram, Álvaro, então energia solar não vale mais a pena, né? Porque agora o imposto vai comer tudo. Eu falei, não é assim. Então, assim... Eu acho que isso é para quem tiver ainda essa preocupação, você pode colocar na sua proposta e ele vai fazer automaticamente, entendeu? Ele já vai dar. Aí eu te mando o texto da onde está a base disso, né? Mas basicamente são as fórmulas, é uma explicação de como é que foram os cálculos das fórmulas. A gente te manda, não tem problema não. Tá? Show. Ziel, a gente já tinha alguns anos atrás a mesma questão quando começou a ser cobrado o ICMS sobre a energia injetada. Mesma gritaria, agora acabou, né? Que o brasileiro é muito sensível a qualquer imposto, qualquer encargo, encargo não imposto. E para quem não sabe nada disso, bom, eu jogaria embaixo do tapete, eu jogaria mais para o negócio, isso foi jogada de marketing no ano passado para gerar uma pressão, mas isso, na verdade, não é irrelevante. Então, essas comparações de antigamente e agora é para quem é cliente do ano passado, mas para quem chega agora, não precisa saber o que valia antes. Faz o menor sentido, a menor diferença. Ele está chegando agora, ele vai ter um rendimento maravilhoso, um retorno financeiro muito melhor do que qualquer gerente de investimento consegue oferecer para ele. Então, bola para frente. Não perca tempo com o que era, porque já passou. Pronto, vamos olhar para frente. Perfeito. A segunda e última pergunta ali é em relação ali à plataforma. Se eu no meu layout ali eu já consigo incluir aquilo ali, ele já está puxando aquilo ali. Se eu fizer uma proposta agora, por exemplo, ele já puxa aquele antes e depois ali que tu fez, não? Não, o que a gente faria é o seguinte: você dá uma ligada para a gente pega exatamente o código lá no Word que já está preparado, aí é só colar na sua e definir as variáveis, é só isso. Perfeito. Aí alguém da consultoria pode fazer isso para você, tá? É tranquilo. Aí, eu diria o seguinte, Hans, é que o problema que eu vi aqui muito não é só quem
não é só quem fez o projeto ano passado e não fechou, não, cara. É porque espalharam demais, entendeu? É o amigo do amigo. Então tem gente que hoje acha que não vale mais a pena. Mas taxaram tanto que não, agora já não vale. Não, peraí, eu vou fazer porque aquilo ali fica tão claro e simples que é o seguinte: olha, eu vou fazer para você como seria se você tivesse comprado em dezembro e como seria o teu retorno se você tivesse comprado agora. Então, olha só, você perdeu foi 5, 6, 7%. Foi isso. Mas continua sendo o melhor investimento que você pode fazer. Tá? Não, perfeito. Era isso aí mesmo. Era esse esclarecimento aí que eu queria. Porque o que acontece, tá? Hoje, cara, eu não entendo. O brasileiro é complicado. O Hans tem sorte de não ser brasileiro, mas tá quase ficando. O que acontece? O cara, se ele tem uma vantagem, ele não vai dizer que ele teve uma vantagem. O que ele vai fazer? Cara, eu botei solar ano passado, não vale a pena mais colocar hoje. Esquece, para mim não mudou nada, não faz. Então, infelizmente, o boca a boca negativo que acaba judiando da gente na rua. A gente vai ter que... Eu acho que agora tem que educar o cara, mostrando para ele, não era nada disso, não. E aí eu acho que só uma contazinha para ele mostrar e sentir que, perdi, mas eu não tinha o dinheiro naquela hora, agora eu vou fazer de novo. Porque... A sensação é de que aquele gráfico, a diferença era muito grande. Porque foi assim que venderam, né? Então... A Absolar está rodando uma campanha, né, na TV, e você mesmo pode replicar isso na sua rede social, né, de energia solar vale a pena. Então, acho que é muito bom a gente realmente entrar nessas campanhas e mudar a cabeça e colocar... Eu ainda diria que tem uma básica, que essa é a que eu mais gostaria de mudar a cabeça do pessoal, mas é muito difícil. E olha que às vezes eu encontro o cara que é economista e ele não consegue pensar, que é o seguinte: o cara muitas vezes, o Oziel deve concordar comigo, ele fala assim, cara, eu não tenho esse dinheiro para investir. Aí eu falo, você tem esse dinheiro para investir. Você já paga a luz há 30 anos. Outra coisa, é como se você estivesse fazendo um acordo com a concessionária, que é o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar a luz por mais 5 ou 6 anos, mas depois, nos próximos 20, eu não te pago, não. Tá? É esse argumento que eu uso, perfeito. Cara, mas não, o pessoal não consegue. Outro dia, eu estava conversando com um cara que é financeiro e ele estava dizendo, mas as taxas financeiras de financiamento são altas. Eu prefiro fazer um esquema de consórcio. Eu falei, cara, é verdade que o consórcio é mais barato, porém, o consórcio, até você ser sorteado, você vai estar pagando 2 contas. Esse aqui não, você vai trocar e daqui a 5 anos acabou. O banco ganhou o seu dinheiro? Infelizmente ganhou bastante, mas você não está fazendo o pior. Claro que se você der a sorte de ser sorteado logo no início, perfeito. Mas se você der o azar, você vai estar pagando 2 projetos e não 1,5, né? 2 ou mais. Então, também acho que isso é uma coisa que precisa ainda de muita educação, entendeu? Para chegar no cara leigo. Beleza? Certo. Mais uma pergunta. Aqui tem uma discussão, Vinícius com o Paulo, indicando o funcionamento da plataforma. Do resto, mais uma pergunta? Galera, eu acho que já estamos avançados aqui. São 20:20. William... Tem mais? Opa. William perguntou aqui sobre contatos de manutenção, que você mencionou, Álvaro. Eu estou falando de contratos de manutenção de você, integrador, com a empresa ou a pessoa física, a pessoa jurídica. O que eu vejo é que ainda não existe uma conscientização
de que uma venda recorrente, que é a manutenção, o cara pagar lá um pingadinho, vai te ajudar a fechar seus negócios, tá? Então, assim, eu falo de uma experiência própria na área de software, até não nessa aqui, porque essa atualmente já é SaaS, né? Um software as a service, então isso hoje já é natural, mas é mais difícil, mas assim, no início não é uma coisa que tenha grande valor, mas ao longo do tempo você saber que todo mês acorda e 30%, 20%, 30%, 40% do teu custo fixo está pago por causa daqueles contratos é uma coisa importante. Então, eu acho hoje que ainda tem no mercado uma negligência. Assim, quando eu comecei lá 8 anos atrás no mercado, eu não era eu não era integrador, eu era da área de TI, e o pessoal apresentava os produtos como se não houvesse falha. Então, é como se a energia solar lá, as placas e os inversores, eles fossem durar para sempre. Pô, só vai quebrar lá depois de 10, 12 anos e eu já vou trocar por outro. Nada disso. No primeiro ano, eu já teve uns 12 inversores. Ah, não, é de uma determinada marca. Não, eu tinha uns 8 ou 9, tudo diferente, que dava pau, aí, tinha que trocar. Então, assim, eu acho que o negócio é eletromecânico, vai dar falha. É que nem... Eu comparo com como chama? Elevador. Cara, não tem como você não ter uma manutenção mínima para garantir a geração, né? Porque, afinal de tudo é econômico aqui no final. E a segurança, né? Porque aí tem que reapertar os parafusos. É coisa boba, mas aqui já tive o disjuntor queimado porque esquentou demais, perdeu o contato bom no disjuntor. Coisa boba, mas simplesmente deixei de reapertar o fuso. Aqui na minha casa, né? Casa de ferreiro. Não, mas é isso. Isso segurança é muito importante, né? Então, assim, eu acho que mudou já um pouco a mentalidade. Eu só estou chamando a atenção que eu acho que isso deve ser um serviço oferecido de imediato. Tem a garantia, já entra no contrato. Então, assim, você não vai demonstrar isso, mas eu acho que é muito salutar para as empresas hoje. Foi mais nesse sentido. Sim, sim, com certeza. Ok, William? Beleza? Mais alguém, gente? Beleza. Caros, agradeço aí a presença de todos até essa hora e a gente vai continuar aí com esses seminários mais para frente. Obrigado aí. Obrigado, Hans. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado também, muito obrigado pelo convite. E vamos lá, sempre tem mais coisa para compartilhar com a galera, aprender também, né? Quem pergunta sempre enriquece a nossa gama aí. Opa, muito obrigado, Paulo. Hans, Álvaro, aí, show de bola. Obrigado mesmo. Obrigado, valeu. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo aí. Bom descanso.